A virtude da fé é fundamental para que eu possa me desprender dos bens materiais, para que eu possa praticar a virtude. A fé, o ato de fé, a virtude da fé, não se adquire com esforço humano. É impossível praticar um ato de fé se não for por um auxílio da graça, se não for por uma intervenção de Deus, se não for por uma ação do Espírito Santo. Por quê? Porque a fé está acima da inteligência. A fé diz respeito a verdades que a inteligência humana não capta. Aquilo que eu não vejo e aceito, este é o objeto da minha fé. E, sobretudo, no que diz respeito a Deus, a fé é indispensável, a ponto de, no Antigo Testamento, Deus premiar a fé dos patriarcas, Abraão, etc. E no Evangelho exigir dos discípulos, exigir dos judeus, exigir dos samaritanos, ele exige a fé para que a pessoa seja curada, aquele leproso que se ajoelha diante de Nosso Senhor, diz: Senhor, se vós quereis, podeis curar-me. E se vós dizeis: se eu quero, eu posso curar, pois eu quero, fique curado. Ploft. Era a fé. Aquela senhora que sofria há anos e que estava à procura de um momento de aproximar-se de Nosso Senhor, e ela pensa: se eu conseguir tocar a orla do manto dele, ficarei curada. Que é isto? É fé. Ela toca a orla do manto e fica curada. É fé. É uma fé que era exigida para todo e qualquer milagre. Esta é a fé que é exigida a nós. Então, como aumentar a nossa fé? Antes de tudo, oração. Se eu rezo, se eu peço, Deus aumenta a minha fé. Se eu estudo com o conhecimento ampliado da doutrina e dos pontos de fé e dos assuntos que são ligados a Deus, eu aumento minha fé. Prestar atenção no sermão quando ele é útil, aumenta a fé. Aumenta a fé. E, sobretudo, a fé aumenta com a prática. A fé é preciso ser pedida. A fé precisa ser desejada. É preciso rezar para obter a fé. Nós temos que mudar a face da terra. Nós temos que fazer com que a história dê os mais belos resultados em matéria de amor a Deus, em matéria de santidade. E nós temos uma matéria-prima terrivelmente pífia para isso. Portanto, foi reservado para nós o maior ato de fé que já houve em toda a história. Nunca se exigiu da humanidade um ato de fé como está se exigindo de nós. E se os apóstolos, que eram os apóstolos, pediram para aumentar a fé, que devemos pedir nós? Uma fé robustíssima, uma fé que nunca se viu nesse. Senhor, vós sois todo-poderoso, vós sois quem criais o dom da fé para infundir nas almas. Senhor, vós tedes a possibilidade de criar fé em grau infinito. Senhor, pois é esta a fé que nós precisamos. Toda a fé que vós poderíeis criar e não criastes, Senhor, criai agora e infundi na minha alma, na alma de todos os que devem transformar a face da terra. Senhor, vinde com um fulgor de fé como nunca existiu na história, como nunca existirá, como que esgote vossa capacidade de criar dom de fé, infundi em nossas almas esta fé, assim, sem limite, e a face da terra será renovada. Emite Spiritum tuum et creabuntur. No fundo é isto. No fundo é isso, é pedir esta fé neste grau, nesta intensidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe já e não deixe de colocar abaixo o seu comentário. Volte sempre para conferir as novidades e conheça assim toda a verdade sobre os arautos do Evangelho.